Graça e paz, eu sou o pastor Ademir Nunes, pastor da Igreja Batista Filadélfia em Lausanne Paulista, e esta é a série Veredas. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor que está no segundo livro dos Reis, capítulo 7. E quero ler aqui alguns versículos, O texto é um pouco longo. O texto diz assim: Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a esta mesma hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: Eis que o verás os teus olhos, porém disso não comerás. Queridos irmãos, nós temos aqui uma passagem bíblica que fala sobre um cerco que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele fez contra a cidade de Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte. E neste momento quem estava reinando era o rei Jorão. Então Ben-Hadad cercou a cidade de Samaria, e a palavra diz que isto aconteceu por um longo período, de tal maneira que houve uma crise de abastecimento na cidade. Não entrava nenhum tipo de alimento, e o povo também não podia sair para buscar o alimento porque estavam cercados pelo inimigo. Se fôssemos contextualizar, eles estavam vivendo um lockdown. Aliás, tem alguns prefeitos um pouco mais ditador, decretando lockdown até de alimentos. Ouvi uma reportagem em que as pessoas não estão podendo nem ir ao mercado para comprar o alimento. Mas aqui a cidade de Samaria estava cercada por este rei, e houve uma grande crise de abastecimento, uma vez que eles não podiam sair para comprar e nem buscar alimento, quem sabe nas suas próprias plantações. Como isso se estendeu por um longo período, então a fome chegou na cidade, de tal maneira que eles começaram até a praticar um canibalismo. Se isto não se tornou uma prática por todos os habitantes da cidade, mas quando a gente lê o capítulo 6 deste livro, nós vamos perceber que houve ali 2 mulheres fazendo um acordo de comer primeiro o filho da uma e depois o da outra. Só que uma não quis cumprir com o seu acordo. Então fica claro que havia até mesmo já a prática de canibalismo. Animais impuros também, como o jumento, já estava sendo consumido pelo povo de Samaria, porque eles estavam vivendo uma grande fome. Neste contexto de caos é que aparece o profeta. Então, é claro que o profeta, ele fala a palavra de Deus, ele diz aquilo que o Senhor manda dizer. Mas muitas vezes nós estamos também vendo os chamados profetas do caos. São aqueles profetas, entre aspas, que ficam prognosticando coisas ruins, falando que tudo vai mal. E não foi Deus que mandou dizer. Estão falando segundo o seu próprio coração e achando que estão sendo profeta. Aqui, Eliseu, ele é um profeta no meio do caos. Então, no meio daquela situação adversa, Eliseu diz que o preço da farinha e o preço da cevada ia despencar. E
Porque no momento de crise de fome, de desabastecimento, automaticamente o preço dos produtos tinha subido às alturas. Então 1 quilo de farinha estava caríssimo, 1 quilo de cevada, e já não havia mais onde comprar os alimentos. E Eliseu, em meio a este caos, ele traz uma palavra de esperança da parte de Deus. Então profeta é para falar a palavra de Deus, mas sobretudo trazer uma palavra de esperança em meio ao caos. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas queremos que aquilo que o Senhor está realizando, a palavra de Deus, que precisa ser ministrada como esperança para o povo. Então Eliseu profetiza dizendo que no dia seguinte, naquela mesma hora, a farinha estaria sendo vendida por um preço muito abaixo e também a cevada. Bom, essa palavra de Eliseu foi dita e tanto o rei como o seu oficial não deram crédito à palavra de Deus. Mas tivemos sim 4 leprosos que tiveram uma outra atitude diante daquilo que estava sendo ministrado e diante da sua própria situação ou das situações que eles mesmos viviam. E eles então tomaram uma atitude. Então eu quero falar um pouco sobre essas atitudes que são atitudes de fé diante de um período de adversidade. Primeiramente, esses 4 leprosos foram até o acampamento dos sírios que estavam acampados cercando a cidade de Samaria. E por que eles foram? Então a primeira atitude, uma atitude de quem não tem nada a perder. Uma atitude de quem não tem nada a perder. Porque eles são 4 leprosos. A lei dizia que esses leprosos não poderiam conviver dentro da cidade. Eles deveriam sempre estar fora da cidade. Portanto, neste momento, o texto é muito claro que eles não estavam vivendo dentro da cidade de Samaria, que estava com suas portas fechadas e ao mesmo tempo cercada pelo inimigo. Os 4 leprosos estavam vivendo fora da cidade, eles não podiam entrar em Samaria porque eles eram leprosos. Também eles iriam morrer de fome, ou do lado de fora, onde eles estavam, ou do lado de dentro, eles morreriam de fome do mesmo modo. Entrar não podia porque eram leprosos. Então eles estavam do lado de fora e disseram, bom, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Então eles decidem ir até o acampamento dos sírios e dizem, bom, se eles nos matar, vamos morrer, porque morrer na mão do inimigo ou morrer aqui de fome é a mesma coisa. Por isso que eu estou dizendo, uma atitude de quem não tem nada a perder. Mas Deus está usando toda essa situação para trazer um grande livramento e um grande milagre. Então, esses 4 leprosos que não tinham nada a perder, eles vão até o acampamento dos sírios e quando lá eles chegam, eles não encontram ninguém. Aquele exército tinha fugido, porque Deus, durante a noite, fez um grande barulho de carros, como se tivesse um exército marchando contra aquele acampamento, e eles ficaram com tanto medo que eles fugiram e largaram para trás todo o suprimento, todo o mantimento, o ouro, a prata, eles abandonaram tudo no acampamento. Quando esses 4 leprosos chegam, eles então entram numa tenda e eles comem à vontade. Imagino que eles devem ter comido pelos tubos, porque estavam morrendo de fome. Comeram o quanto eles puderam e ainda esconderam ouro e prata que havia naquela tenda. Foram para uma outra tenda e lá de novo mais ouro e prata, e eles então
viram a grande provisão de Deus, porque aquele exército inimigo tinha fugido, porque Deus havia operado um grande milagre. Agora eu quero falar de uma outra atitude, que é uma atitude nobre. Versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. O que eles não estavam fazendo bem? Eles já tinham comido e estavam tentando carregar todo o ouro e a prata que ali existia. E eles falaram, essa nossa atitude não é uma boa atitude, porque na verdade este dia é um dia de boas novas. Queridos irmãos, boas novas nos remete ao Evangelho. O Evangelho é as boas novas, o Evangelho é a boa notícia. Então eles disseram assim, nós precisamos anunciar esta boa notícia na cidade de Samaria. O que eu vejo então nesta atitude? Eles não estão agindo com egoísmo. A bênção de Deus que veio sobre nós, o Evangelho que nos alcançou, que é a boas novas, não deve ser vivido somente por nós. Nós precisamos dizer às outras pessoas que o Senhor em Cristo Jesus operou um grande milagre. Deus afastou os inimigos e nos fez assentar numa mesa farta. Então, esses 4 leprosos, eles voltam para a cidade de Samaria para anunciar esta grande notícia, esta boa notícia, estas boas novas que eles viveram naquele dia. Então nós precisamos também anunciar boas notícias. Querido irmão, você tem sido suprido por Deus, não tem sentido falta de nada. Continue falando do Evangelho, anuncia as boas novas, fala que Deus realiza milagres, que Deus abençoa. Em meio àquele grande caos, gente morrendo de fome, canibalismo, comendo animais impuros. Eu vi um vídeo dizendo que as pessoas já estão matando o gato de estimação para se alimentar. Nós vivemos período de caos, mas Deus tem uma palavra para nós, uma palavra de ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu e você, nós somos os portadores das boas novas, porque as más notícias chegam tão rápido e nós que temos as boas notícias devemos proclamar essas boas notícias. Deus está revertendo, Deus irá transformar o caos em bênção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eles disseram assim, nós não podemos ficar calados. E eles foram de volta para a cidade, anunciaram o que eles tinham vivido. E a palavra diz que aquela boa notícia, ela foi anunciada dentro do palácio. As boas notícias foram anunciadas dentro do palácio. E muita gente acreditou. Mas eu quero também aqui falar sobre o perigo da incredulidade. Eu falei de 2 atitudes. Primeiro, uma atitude de quem não tem o que perder, que eram aqueles leprosos e que foram ao acampamento dos sírios e foram abençoados. Depois, uma atitude de gratidão e não de egoísmo, porque eles foram anunciar aquelas boas notícias para todos os moradores de Samaria. Mas quando eles anunciam, nós vamos aqui então olhar para o perigo da incredulidade. Quando o profeta Eliseu disse que haveria no outro dia gente vendendo farinha a um preço muito barato, o oficial do rei Jorão
não acreditou. Ele foi incrédulo. E por causa da sua incredulidade, o profeta Eliseu disse: você vai ver, porém você não vai comer nada. Você verá com os teus olhos, mas não desfrutará das bênçãos. Queridos, a incredulidade, ela nos impede, ela não nos permite de vermos e vivermos o melhor de Deus. Saia da incredulidade. Para de ficar vendo caos. Eu estou vendo tantas coisas que Deus está fazendo, tantas maravilhas. Isso não é ser alienado, porque as pessoas acham que nós estamos insensíveis ao que está acontecendo. Não, eu tenho chorado com aqueles que choram, eu tenho me entristecido com o que está acontecendo, mas em meio a este caos, se eu permanecesse alimentando este sentimento de destruição e dor, para onde iríamos? E para onde iriam as pessoas que estão à minha volta? Eu alimento o meu coração de fé, porque eu sei que a incredulidade irá me impedir de ver o mover de Deus. Pessoas que não vivem a comunhão plena da igreja não vê os grandes milagres que Deus está operando. Queridos, nós estamos há mais de um ano alimentando 270, 280 famílias todos os meses. Se fôssemos converter isso em dinheiro, estaria falando em 20, 24 mil reais todos os meses. Então, 280 famílias sendo alimentadas pela igreja durante esse período de pandemia. Já se passaram mais de um ano. Então eu tenho que olhar as coisas e ter fé. Não se domine pela incredulidade, não deixe a incredulidade te dominar, porque senão você vai ver o que Deus está fazendo, mas não desfrutará daquilo que Deus está fazendo. Foi isso que o profeta Eliseu disse para aquele oficial: olha, você vai ver, mas você não vai comer. E quando então as boas notícias chegaram a Samaria e ao rei, o rei mandou um grupo primeiro para ver se era aquilo mesmo, se não era uma emboscada. Eles foram até lá, constataram o grande livramento que Deus tinha operado, voltaram, anunciaram boas novas de novo, e aí toda a cidade saiu de Samaria e foram para aquele acampamento. E o povo estava tão feliz e ao mesmo tempo tão desesperado para comer alguma coisa, que eles atropelaram aquele oficial e ele morreu. A incredulidade sempre nos faz morrer, muitas vezes perto da bênção. Meu Deus, que coisa tremenda! Aleluia! Morrer perto da tua bênção. Muitas vezes a incredulidade faz com que morramos às portas daquilo que seria a nossa vitória. Então, não se deixe dominar pela incredulidade. Creia que em meio ao caos, Deus irá operar grandes livramentos, Deus vai fazer coisas maravilhosas, Deus vai usar pessoas, e nós, ao vivermos estas bênçãos de Deus como cristãos, sejamos os portadores das boas novas. Vamos falar para as pessoas que há esperança, que há saída, que Deus está operando maravilhas. Amém, meus queridos? Que Deus possa te abençoar poderosamente e que você possa compartilhar as boas novas daquilo que Deus está fazendo na tua vida. E se este vídeo tem te abençoado, você deve também compartilhar como boas novas. Compartilha, deixa o seu like para que nós possamos alcançar muitas pessoas. Deus te abençoe.